algo que quase ninguém nunca te explicou. Duas pessoas podem dizer a mesma coisa, agir igual e, ainda assim, ser julgadas de forma completamente diferente. Por que isso acontece? Porque alguns olhares geram confiança automática, enquanto outros despertam suspeita. E há um detalhe ainda mais inquietante. Não tem nada a ver com a sua personalidade. Tem a ver com a cor dos seus olhos. Fique, porque o que você vai descobrir explica reações que você sente a vida toda, mas nunca entendeu. Os olhos castanhos são os mais comuns do mundo, mas seu efeito psicológico está longe de ser comum. Contém uma alta concentração de melanina, o mesmo pigmento que protege a pele do sol. A nível biológico, essa melanina absorve mais luz. A nível psicológico, transmite estabilidade. O cérebro humano associa inconscientemente essa profundidade escura com segurança, solidez e controle. Diversos estudos em psicologia social têm observado um fenômeno repetido. Pessoas com olhos castanhos costumam ser percebidas como mais confiáveis, mais responsáveis e mais aptas a liderar, mesmo antes de pronunciar uma única palavra. Não é uma escolha consciente, é um atalho mental. O cérebro busca sinais rápidos para decidir em quem se apoiar, e os olhos castanhos ativam essa âncora de autoridade. Mas essa percepção tem um duplo fio. Quem possui olhos castanhos não só recebe confiança, como também recebe expectativas. Espera-se que suporte mais pressão, que tome decisões difíceis, que seja forte mesmo quando não é. Muitas pessoas com essa cor de olhos relatam uma sensação recorrente. Outros se apoiam nelas, mas raramente perguntam como elas realmente estão. Além disso, essa autoridade silenciosa pode gerar distância emocional. Algumas pessoas se sentem intimidadas sem saber por quê. Confiam, mas não se aproximam. Respeitam, mas nem sempre se abrem. Assim, o portador de olhos castanhos pode acabar ocupando um papel que nunca escolheu. O do pilar estável, o do adulto responsável, mesmo em contextos onde também precisaria de apoio. Nada disso define sua personalidade real. Define a história que os outros projetam sobre você nos primeiros segundos. Uma história que se ativa antes que você possa corrigi-la com palavras. Entender esse mecanismo não é para mudar quem você é, mas para compreender por que às vezes te colocam em posições de liderança, de encargo ou de responsabilidade sem terem te perguntado. Os olhos azuis não são realmente azuis. Do ponto de vista biológico, não contém pigmento azul. Sua cor é o resultado de uma ausência, pouca melanina e uma forma particular em que a luz se dispersa ao entrar na íris. É um erro óptico, uma mutação genética que apareceu há uns 10.000 anos e que, com o tempo, se tornou um dos traços mais idealizados. O cérebro humano interpreta essa clareza como vulnerabilidade. De forma automática, associa os olhos azuis com inocência, sensibilidade e abertura emocional. Por isso, muitas pessoas com essa cor recebem um tratamento mais protetor, até condescendente, sem terem solicitado. São percebidas como menos ameaçadoras, mais acessíveis. Mas aqui aparece o conflito psicológico. Essa percepção cria expectativas pouco realistas. Quando alguém com olhos azuis mostra firmeza, frieza ou autoridade, o contraste é chocante. A reação não costuma ser admiração, mas sim desconfiança. Não se encaixa com o que eu esperava. Esse choque gera o que alguns psicólogos chamam de efeito de traição perceptiva. Não é que a pessoa tenha feito algo errado, é que quebrou uma imagem prévia. E quebrar imagens internas provoca rejeição. Por isso, paradoxalmente, as pessoas com olhos azuis podem ser subestimadas no início e questionadas com mais dureza quando demonstram força. Além disso, essa projeção constante pode cansar. Viver sob a expectativa de doçura, compreensão ou docilidade limita. Obriga a demonstrar competência uma e outra vez. A justificar a firmeza. A explicar que sensibilidade não significa fraqueza. A cor não define o caráter,
mas sim o quadro em que outros interpretam suas ações. Entendê-lo permite deixar de personalizar certas reações. Nem sempre te julgam pelo que você faz, mas pelo que esperavam ver refletido no seu olhar. Os olhos verdes são raros. Menos de 2% da população mundial os tem. E essa raridade não passa despercebida para o cérebro humano. Contém uma combinação incomum de melanina e lipocromo, um pigmento amarelado que, ao se misturar com a luz, produz esse tom cambiante que nunca parece totalmente fixo. Psicologicamente, o que não é estável gera ambiguidade. E a ambiguidade ativa alerta. Por isso, os olhos verdes costumam provocar uma reação dual: atração e inquietude ao mesmo tempo. Não se sabe exatamente o que esperar. Às vezes parecem claros, outras escuros, às vezes quentes, outras frios. Essa variabilidade é interpretada de forma inconsciente como imprevisibilidade emocional. Historicamente, esse olhar foi associado ao misterioso, à magia, ao perigoso, ao indomável. Não porque exista uma relação real, mas porque o ser humano tende a projetar significado no que não consegue classificar rapidamente. O que não se encaixa em uma categoria clara torna-se simbólico. Na vida cotidiana, isso se traduz em percepções contraditórias. Pessoas com olhos verdes costumam ser vistas como intensas, apaixonadas ou emocionalmente complexas. Atribui-se a elas profundidade, mas também volatilidade. Às vezes, confia-se nelas de forma imediata. Outras vezes, são observadas com cautela, como se pudessem mudar de um momento para o outro. Essa projeção pode gerar relações desequilibradas. Alguns se aproximam buscando intensidade, outros se afastam por medo de não saber lidar com ela. E quem tem olhos verdes fica preso entre expectativas que não escolheu. Não se trata de como você é, mas de como te leem antes de te conhecer. O olhar verde não oferece certezas rápidas, e isso obriga o outro a completar a história com seus próprios medos ou desejos. Os olhos avelã não se deixam definir com facilidade. Não são completamente castanhos nem verdes. Mudam com a luz, com o ambiente, inclusive com o estado emocional da pessoa. Às vezes parecem claros, outras mais escuros. E essa variabilidade constante gera uma reação psicológica muito particular em quem os observa. O cérebro humano busca coerência. Quando algo muda, tenta explicá-lo. No caso dos olhos avelã, muitas pessoas interpretam essa mudança como um sinal emocional. Assume-se, sem base real, que quem os tem é mais sensível, mais intenso ou mais imprevisível no que sente. Não porque o seja, mas porque seu olhar não oferece uma imagem fixa. Isso transforma as pessoas com olhos avelã em uma espécie de espelho emocional. O outro projeta nela seu próprio estado interno. Se sente tranquilo, percebe calor. Se está inseguro, vê distância. Se está ansioso, interpreta ambiguidade. A cor atua como uma superfície onde se refletem emoções alheias. Essa projeção constante pode ser exaustiva. Quem tem olhos avelã frequentemente recebe reações mutáveis sem ter feito nada diferente. Um dia é percebido como próximo, outro como distante. Um dia inspira confiança, outro gera dúvida. O problema não está na pessoa, mas na leitura instável que os outros fazem. Em relacionamentos pessoais, isso pode criar confusão. Alguns buscam essa suposta profundidade emocional. Outros se frustram porque nunca sabem onde estão. E assim se constroem expectativas que não nascem da realidade, mas de uma interpretação visual. Compreender esse mecanismo ajuda a não carregar emoções que não te pertencem. A entender que, muitas vezes, não estão reagindo a você, mas ao que acreditam ver no seu olhar. Os olhos cinzentos são uma das variações mais raras dentro dos olhos claros. Biologicamente, são uma versão do olho azul com ainda menos melanina, o que provoca uma aparência opaca, quase metálica. Não refletem a luz de forma quente, mas neutra. E essa neutralidade tem um impacto psicológico muito potente.
O cérebro humano associa os tons cinzentos com distância, controle e análise. Por isso, as pessoas com olhos cinzentos costumam ser percebidas como mais racionais, mais observadoras e menos impulsivas. Antes que falem, já lhes é atribuída uma inteligência fria, uma capacidade de cálculo e uma emocionalidade contida. Essa percepção gera respeito imediato, mas também certa barreira. Muitas pessoas sentem que não conseguem ler facilmente alguém com olhos cinzentos. Não sabem o que pensa nem o que sente. E o que não se pode ler é percebido como poderoso ou intimidante. Não porque haja ameaça real, mas porque não há sinais claros. Em contextos profissionais, isso costuma jogar a favor. Confia-se em seu critério, ouve-se com atenção e lhes é atribuída autoridade intelectual. But, em relacionamentos pessoais, pode gerar distância emocional. Outros podem assumir que não precisam de apoio, que estão sempre no controle, que nada os afeta demais. Essa projeção volta a repetir o padrão, expectativas que nem sempre coincidem com a realidade. A calma aparente pode ocultar sensibilidade. A reserva pode esconder profundidade emocional. Mas o quadro inicial já está estabelecido antes que a pessoa tenha a oportunidade de se mostrar. Compreender como esse olhar é interpretado permite tomar distância de certos mal-entendidos. Nem sempre te veem como você é. Às vezes te veem como acreditam que você deveria ser de acordo com o que seu olhar projeta. Os olhos âmbar e os olhos negros geram reações mais primitivas. Não passam pelo filtro racional primeiro. Ativam algo mais antigo, algo instintivo. Os olhos âmbar contêm uma alta presença de lipócromo, o mesmo pigmento observado em certos animais predadores. Sua tonalidade dourada não é comum em humanos, e precisamente por isso desperta uma resposta visceral. O cérebro os associa com vigilância, com agudeza, com uma atenção constante. Muitas pessoas descrevem esse olhar como penetrante, difícil de sustentar. Psicologicamente, os olhos âmbar costumam ser percebidos como dominantes. Não necessariamente agressivos, mas sim atentos. Como se estivessem sempre observando algo mais. Isso provoca respeito, curiosidade e, em alguns casos, desconforto. Não porque exista perigo real, mas porque a mente interpreta esse olhar como o de alguém que vê antes que os outros. Os olhos negros, por outro lado, produzem uma reação distinta. Na maioria dos casos, não são verdadeiramente negros, mas castanhos extremamente escuros. Mas ao absorver quase toda a luz, geram a sensação de profundidade total. O reflexo é mínimo, e quando não há reflexo, o cérebro não encontra pistas emocionais. Essa ausência é interpretada como vazio ou mistério absoluto. Algumas pessoas sentem calma diante desse olhar. Outras sentem inquietação. Não há meio termo. A impossibilidade de ler emoções provoca projeção. Cada observador preenche esse espaço com seus próprios temores ou desejos. Por isso, os olhos muito escuros têm sido associados culturalmente com poder, com segredo, com autoridade silenciosa. Não falam muito, não explicam demais. E essa economia emocional, real ou imaginada, é percebida como controle. Em ambos os casos, âmbar e negro, a reação do outro diz mais sobre ele do que sobre você. São olhares que não oferecem pistas fáceis. E quando não há pistas, a mente inventa histórias. A heterocromia ocorre quando os olhos não compartilham a mesma cor, ou quando uma mesma íris apresenta dois tons distintos. Biologicamente, é o resultado de uma distribuição desigual de melanina. Psicologicamente, é uma anomalia visual que o cérebro não consegue classificar rapidamente, e o que não consegue classificar, observa com atenção. As pessoas com heterocromia costumam gerar curiosidade imediata, olhares mais longos, perguntas precoces, interpretações opostas. Para alguns, representa singularidade e atrativo. Para outros, desperta desconfiança ou distância.
Não por lógica, mas porque quebra a simetria que o cérebro associa com previsibilidade. Historicamente, essa condição foi vinculada a figuras marginais. Xamãs, visionários, pessoas diferentes. Hoje, embora o contexto seja outro, a reação primária persiste. O olhar desigual é percebido como um sinal de complexidade interna, como se a pessoa contivesse duas narrativas ao mesmo tempo. Mas aqui aparece o ponto-chave de todo esse percurso. Nenhum desses efeitos define quem você é. Define como te leem antes de te conhecer. A cor dos olhos funciona como um atalho cognitivo, um filtro prévio. Uma história que outros constroem em segundos e que você não escreveu. Compreender isso muda a perspectiva. Permite deixar de carregar reações que não te pertencem. Deixar de personalizar julgamentos automáticos. E, sobretudo, entender que muitas interações não começam da realidade, mas de uma percepção visual inconsciente. Seu olhar não é um destino. É um ponto de partida para os outros. Sabê-lo te dá vantagem. Porque quando você entende o quadro a partir do qual te observam, pode decidir com mais clareza como se mostrar e quando não fazê-lo. No final, não se trata da cor dos seus olhos. Trata-se de recuperar o controle da história que outros acreditam ver refletida neles.